Alisson André, Alisson com dois L's, dois S e M no final, não é isso? Professor, Exatamente. escritor. Então, apresente-se, Alisson. Quem é você? Tá. O meu nome é Alisson, olha pra essa câmera aqui, né? Ó, essa daqui é a sua, aquela ali é pra todo mundo, aquela ali é minha do... Que ela não olha não, que é nossa. Meu nome é Alisson, prazer, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui para poder falar um pouco sobre os meus livros e também falar sobre um pouco quem eu sou, né? Minha idade, na verdade, é um segredo. Os meus alunos da escola não sabem a minha idade, Tá. mas hoje eu vou falar ela aqui. Eita! Eita, eu tenho 21 anos Eita! Parabéns, cara. e escrever sempre foi uma paixão. Eu escrevo desde os 11, né? Eu sempre gostei de criar história. E aí, aos 14, depois de alguns eventos na minha vida, foi quando deslanchou. Aí eu não parei mais. Mas eu sempre escrevia pra mim, né? Eu escrevia e guardava num bloco de notas ou num caderno, mas sem intenção de publicar algum dia. Mas você já, Só... mesmo com os anos, já eram histórias grandes, maiores, ou eram coisas mais Não, curtinhas? eram coisas assim mais bobas, sabe? Então eu pegava histórias que já existiam e inventava uma nova versão delas. Uma fanfic, né? Fanfic, Isso, eu pegava uma história que já existia e trabalhava em cima dela pra criar um novo final. Às vezes a gente fica revoltado, né, com o final das coisas. A gente pega, não, vou criar o meu. Aí eu publicava. Tinha uns sites antigamente que deixavam publicar esse tipo de história. Ainda existem, mas são menos populares agora. E na época já era mais popular. Aí foi quando eu comecei a pegar gosto. Era uma criança, né? Então eu escrevia coisas assim, ela tem dinheiro ou não? Ela é rica ou não? Coisas mais bobinhas, mas já desde então eu já tinha essa vontade de criar, contar história. Depois disso, né, depois de alguns anos, eu comecei a reescrever as histórias que eu já tinha criado antes. Inclusive, o Conflitos e Conflitos de Novo, que tá aqui na mesa, é uma junção das histórias que eu tinha criado desde então, com um olhar um pouco diferente, né? Aí eu já trago um olhar um pouco mais trágico pra coisa, né? Voltado mais pra crítica pra sociedade. Mas, a princípio, eram histórias mais simples, né? Esse lado mais obscuro veio depois. Não tinha isso antes. E, como você falou, além de escrever, eu também dou aula, Sim. né? Professor Eu de dou- inglês. Isso, eu dou aula desde 2022. E antes disso eu já estava trabalhando como instrutor. A minha vida praticamente parece que foi predestinada, porque o meu primeiro emprego aos 16 anos já foi como instrutor de inglês. Caramba. E eu nem sabia que isso ia acontecer. Quantos anos? 16 anos. 16 anos. Com 14 eu comecei a aprender inglês. Uhum. Aí com Aonde? Eu comecei a aprender inglês sozinho. Eu estudei em casa. Aí com 16, Mas você aprendia na internet, assim? isso, tinham aplicativos tipo Duolingo, até o YouTube também eu usava para poder assistir os vídeos, ouvir as coisas. E aí com 16 eu já tava no nível considerável para poder instruir. 2 anos aprendendo sozinho. Isso. Caraca. No caso era todo dia, porque como eu só estudava na escola, eu estudava tarde, eu pegava amanhã para estudar inglês. Então, isso com 14. 14 até os 16. Dentro do que a gente estava falando aqui de questões de oportunidades e de incentivos, se de repente a gente tem uma cidade que incentiva isso também já na escola, seria mais interessante, porque não só você que decidiu fazer por si, mas com o apoio da escola, ou de um período integral, ou de algum tipo de empresa que ajudasse de alguma forma, ficaria mais fácil ou mais pessoas estariam também alfabetizadas, bilíngues, assim como você, né? Exatamente, até porque se você for parar para olhar os dados, o British Council, por exemplo, fez uma pesquisa e ele mostra que da população brasileira, só 5% das pessoas conseguem se comunicar de maneira assim eficiente em inglês, mas 1% da população brasileira é fluente, é considerada fluente. Ou seja, praticamente ninguém. Sim. 94% da população brasileira é básico ou zerado em inglês. Então, se realmente tivesse esse incentivo, Uma política inclusive... pública que incentivasse. Exato, mas é uma desvalorização do inglês desde a escola, né? Sim. Você vai olhar a As aulas de disciplina, português, exato, de inglês. de inglês, né? Tem menos carga na grade, menos aula, E todo ano é verbo to be. então não tem recurso, né? Você não tem recurso para trabalhar muita coisa. Se você for olhar no público, por exemplo, eu sempre estudei em escola pública. Se você for olhar no público, por exemplo, os professores ali raramente trazem algum recurso de áudio, porque eles têm que desembolsar essa parte, né? Sim. A escola não oferece essas coisas. E se oferece, não funciona direito. Aí você precisa de um vídeo para passar. Cadê o projetor? Aí vai lá na sala de multimídia, de informática, os computadores não estão funcionando. Aí acaba prejudicando, porque o inglês, é que eu falo para os alunos, não dá para encarar só como uma matéria escolar. Sim. Você precisa encarar como uma língua. Quem quer aprender,
Exato. Não, e todo uma dia. língua que te abre muitas portas, né? Muitas Exatamente, pra portas. vida, né? Ela não é só trabalho. Até porque hoje em dia a gente vive num mundo globalizado. Sim. Tudo que a gente vê basicamente é expressão em inglês que a gente pega emprestado da língua pra trazer aqui pro português. Eu tava dando aula há um tempo atrás pra uma aluna que é da igreja, né? E lá na igreja tem um grupo de jovens. De qual igreja? Eu não me lembro exatamente qual igreja era, mas me chamou a Achei que era atenção. alguma igreja que você faça parte. Não, ela era de outra coisa. E ela comentou sobre a palavra teen, que era jovem, só que ela não tinha feito a associação. O nome do grupo da igreja dela era teen, mas ela não tinha percebido que a palavra remetia à palavra A jovem. jovens. Então, às vezes tem muitas palavras do nosso dia a dia que a gente vê É. e a gente não para Às pra vezes pensar. a pessoa fala deletar, startar, Exato, e não sabe que vem exatamente. de uma semente que Isso, vem de uma... start. É. Né? Delete e etc. Delete. Tem uma pronúncia, né? Cara, sempre a pronúncia pra mim do inglês, a pessoa ganha pra mim quando ela fala mundo em inglês. World. Aí, ó, caraca, bicho. É um nó que os caras dão na língua. O meu filho Daniel ele também fala. Eu falo. Eu falo Mas tem uma word. técnica. Então, mas Word. eu falo word. Word. É o que é? É o negócio de escrever word. é palavra. É, isso. então. É, word é palavra. Mas é Word. o. É porque assim, a língua tem que subir, né? Pra poder fazer esse Word. som do RL. Mas tem uma técnica mais fácil que eu passo pros alunos, que é assim, você pega a palavra, o word, repete aqui, word, Word. uma aula ao vivo. Ah. Word, Word. aí você junta com a palavra old. Faz assim, ó, Word. world. World. É isso mesmo, separados. World. Aí você vai falando world. E vai sair. Depois Daí eu é vou, prática. depois eu vou assistir de novo essa parte e vou ficar treinando, porque, cara, tu viu que eu te perguntei logo essa, né? Aham. Qual que é a palavra? Como é que fala mundo? Porque, isso aqui é Word. Aí tá parecendo a Dilma falando lá, ou aquele técnico do Brasil, né? To the left, to the right. Gente do céu, eu lembro de ter assistido esse vídeo dele faz tempo Joel já. Santana. Isso, Joel É. Santana. A fala dele, ele pronuncia as palavras, parece do jeito que são escritas. Aí você consegue entender exatamente, a gente que é brasileiro, né? A gente consegue pegar o que ele tá querendo dizer. Eu não sei se é porque a gente que é brasileiro ou eu que já tô com um negócio de teacher na alma e já tô entendendo, porque os alunos falam bastante errado, né? Quando estão no início da aprendizagem. Então a gente já se acostuma a ouvir o inglês errado e depois a gente acostuma a ouvir eles falando o inglês da forma certa. E você tem 21 só, né? 21. Tu não lembra do Alf, o É Teimoso? Não, eu não Não? cheguei a assistir. Tá, mas ou Scooby-Doo. Scooby-Doo, na verdade, eu não gostava muito, não. Mas assisti tu alguns sabe, episódios. é uma Sim. referência, né? Sim. Eu falando Word, eu parecia Word. Ou então o Alf que era meio nessa pegada também de esses Que negócios. era feito pela voz Do cara também, Drummond, Carlos Drummond. Mas o que mais pega nos alunos é o som do TH. Era o Drummond. É o som do TH, porque esse som não existe na língua portuguesa. O TH É, porque você vai ter que fazer um movimento que não é muito usual com a língua. Você vai ter que colocar... É isso mesmo. é apagar uma velinha, é assoprar a vela sem ela apagar. Exatamente. Tu vai colocar a língua entre os dentes e vai soprar. Orlando Drummond. Orlando Drummond. Isso. É 3. Tem do TH? 3 e árvore. Como que é? Ah, tá. Então, é por isso que o som do TH faz diferença. Porque na árvore você vai ler como se escreve. Tree. Só. Tree. Normal. Mas Tree. o 3, como é? Free. Isso. Three. Free. É Vai quase ter que free, colocar. né? Fernando. Free. Aí é onde Saúde. se engana. Free words. Olha só. Free words. Chique, viu? A palavra 3, ela assim, a gente enrola cada vez mais por causa do R que vem logo depois do TH. E não ajuda também muita coisa, né? Three. É normal cuspir Eu quando você fico começa. preocupado com quem é americano e tem a língua preta. Então, Se fica falando desando a maionese. mas dizem que quem tem língua presa tem facilidade para pronunciar o som É? do TH. Muito mais. Você vai falar sempre CCH. Ok, Então. the conversation only English now, ok? Alright, so we can start. Only English. Oh, he speaks English very well. É só essa parte que eu sei, eu treinei pra falar contigo. Oh, really? Can't believe that. I don't know speak English. Oh, happy birthday to you, my friend. Feliz Oh, the aniversário. book is on the The table. book is on the table. Okay, three books. 3 books on the Mas table. da onde veio a sua vontade de você
se dedicar a estudar, a fazer inglês, a... Tá. Quem te cultivou isso? Na verdade, quando eu era criança, eu assistia muita série na TV. E as séries, na verdade, seriado, né? Aqueles seriados de comédia que tem as risadas de fundo. Sim. Aí tem muita referência americana nesses seriados. Aí eu observava, assim, eu achava muito bonita a estética das coisas, né? As escolas com armários, o jeito que as avenidas são. Aí pegava toda aquela influência, aí vinha Hollywood e tudo mais. Não, porque desde criança a gente foi socado a isso. Aqui, Então. por que que a minha escola, eu estudei lá, graças a Deus, assim, meu papaizinho que ainda Trabalhou pra bastante. ajudar, estudei lá no Liceu São Paulo, mas ainda era um casarão antigo, não é o que é hoje, aquele prédio chique lá. Era a raiz ainda. Mas eu não tinha isso, o meu armário para botar fotos. Que a gente a gente teve uma infância influenciada pelo jeito americano de ser, né? Exato. E aí eu comecei a querer aprender a língua, porque eu via nos avisos, nas placas, né, as coisas em inglês. Aí nos websites também, às vezes eu jogava e aí tinham coisas em inglês, às vezes tinham pessoas nos jogos online que falavam inglês, eu queria tentar comunicar com elas. Então, quando eu era criança, eu queria muito aprender para poder me comunicar com o mundo, Tu na via verdade. High School Musical? Eu adoro esse filme. Os meus filhos viam muito High School Musical. Eu adoro High Nossa. School Musical. De preferência o primeiro. O primeiro é melhor. É, o primeiro foi o melhor. Outros. É. O terceiro eu já assisti meio assim, já meio sem. não lembro O terceiro é meio sem graça. Foi uma escola de verão que eles faziam uma viagem. Agora eu não me lembro se é o segundo ou o terceiro esse. O primeiro não é. Acho que o Mas terceiro. acho que é o terceiro, que é o terceiro eles último. E faziam. eu falei, certo? High School Musical. Falou, High School Musical. Free, my friend! Congratulations, Rodrigo. E aí, isso foi que te ativou a isso. Pra Mas, assim, aprender. tudo bem, mas o que te deu... Isso você foi estudar, você foi pesquisar, você foi... Foi. Porque tem gente que gosta, mas não faz. não cria um método. Uhum. E tudo na vida tem um método. Uhum. Na verdade, aprender sozinho foi porque eu já fazia outro curso, no caso, era de informática e o de manutenção de computadores. Como eu queria fazer inglês também, não dava pra poder arcar. Aí eu pensei, por que não tentar só? Eu tentei, na verdade, com um colega, a princípio. Comecei com ele, aí a gente combinou, não, a gente vai estudar todo dia, pelo menos 30 minutos, e aí a gente conversa entre a gente, pra ir praticando. Isso, eu lembro o dia, foi dia 8 de julho de 2017. Caraca. Caramba, Pedro. Caraca. Não lembro Aí- que eu comi no almoço. Aí eu comecei a aprender nesse dia. Ele tentando lembrar o que ele comeu no almoço. Frango empanado. Frango empanado, aí, ó. No Almari, restaurante Chicken- Almari. Chicken empanade. Desculpa. Relaxa, sorry, é normal. I'm sorry. E Normal o importante falar. é tentativa. Normal. E aí, eu comecei a aprender sozinho pelo Duolingo. Foi a primeira coisa que eu fiz. Aí eu praticava com as frases e tudo mais, repetia. Depois eu fui pros vídeos. Tinham muitos vídeos de vloggers, né? O pessoal que grava vlog Sim. da rotina e tudo mais. Eu começava a acompanhar. Aí pra escrever, tinha um site de notícia que eu gostava de reescrever à mão mesmo. Ou digitava. E aí foi indo. Quando foi em 2018, mais ou menos um ano depois que eu tinha começado a aprender, eu já tinha percebido que eu tava até num nível ok, assim, estudando todo dia, claro. Porque eu fui conversar com um colega que morou nos Estados Unidos e ele veio querer conversar comigo em inglês. Eu errava muita coisa. Hoje eu lembro das falas que eu tinha, errava muita coisa, mas eu tentava me comunicar com ele. E isso é importante, né? Porque os alunos ficam muito presos a... Medo de errar. com medo de errar. A pronúncia tem que ser exatamente a correta, mas o importante é a comunicação. E aí eu me comunicava com ele, errava mesmo, ele entendia e aí desenrolava. Quando foi, isso foi mais ou menos em fevereiro de 2018. Até dezembro eu fui me aperfeiçoando. Foi quando em 2019 eu consegui o primeiro emprego, que foi assim por acidente. Eu, na verdade, me candidatei para uma vaga que era de atender telefone e papelada, né? Coisa de escritório. Quando cheguei lá era completamente outra coisa. Era uma escola de curso de inglês, português, matemática. E Aonde? aqui por perto mesmo, ali no... Se quiser falar o nome, ou se for do teu passado e você não quiser, não precisa. Não, acho que não é melhor, não. Então não fala. E aí, mas é uma ótima escola. Foi ali perto na Vila Maia, na Buenos Aires, Tá. sabe, né? Uhum. E eu me candidatei pra vaga de escritório, mas na verdade foi pra inglês. E aí eles pegaram, né? A escola já incentiva o autodidatismo no aluno. Pegaram eu, né? Me pegaram, no caso, como autodidata. Deu match, fiquei. Fiquei 2 anos lá. Caramba, que legal. Aí dali foi quando eu percebi que realmente gostava da área.
Aí eu comecei a fazer faculdade, né, de letras pra... Acho que tive te perguntar. Aí você fez letras em inglês, é isso? Isso, letras português e inglês. Português e inglês. E aí... Aonde que você fez? Dom Domênico. Aí foi, mas foi por causa disso, porque até então eu não pensei. Eu pensei em tudo: ator, artista, até escritor. Mas professor, eu não tinha pensado. Não tinha passado pela cabeça. Mas você curte. Adoro, adoro. Nossa, não tem prazer maior quando você explica um conteúdo pro aluno, ele entende e isso marca ele, sabe? Você vê ele usando no dia a dia. É uma satisfação muito grande que você vê que esse papel foi significativo. Isso significou alguma coisa pra ele. E hoje você tá no colégio internacional, que é um Isso. colégio bilíngue lá do Rui. O primeiro bilíngue da Baixada, Exatamente. acho que o primeiro da região metropolitana, o Rui saiu na o professor frente. Pardal. O Rui, cara fantástico. Mas onde você estudou? Eu estudei o ensino médio no Raquel. Eu fiz o ensino médio no Escola Raquel. pública mesmo. Isso. Raquel ali na No Leomil. centro. Isso. Toda a minha trajetória na educação foi Meu em filho escola tá no pública. terceiro ano lá, uma boa escola. Ah, eu gosto de lá. sinto saudade. É estadual, né? É estadual. É estadual. Hoje tá bem melhor, né? É. Hoje já tá toda equipada com ar-condicionado, as Uhum. coisas. Na minha época não tinha nem ar-condicionado, era ventilador. Mas tá. Hoje eu passei na escola e vi que tá bem melhor agora. Mas, então, sobre em questão de trabalho, né? Foi isso. Então, depois que eu saí dessa escola, no caso, eu já fui dar aula. Eu já tinha 2 anos de experiência como instrutor. Aí eu já comecei na sala de aula. E eu tô até agora. Pretendo ficar mais tempo ainda na sala de aula. Tu fez aquelas provas doidas lá de... Proficiência? Doida não, desculpa, provas que eu acho, mas eu acho que são doidas. É a Cambridge. Cambridge e... Tem TOEFL também. Tem... São 3 que são principais. Eu me lembro de Cambridge e TOEFL que são mais comuns. A terceira eu não me lembro exatamente o Não vou nome. lembrar agora. Porque são bem, né? Sim. Ó, você não errou de falar o nome. É prova doida mesmo. Porque eu falo para os alunos... Não, porque são questões de interpretação. E você tem que pensar um pouco fora da caixinha na hora de responder, dependendo do nível. Para quem é mais básico, já é mais objetivo. Né? Você lê ali, associa com a imagem, tranquilo. Mas para quem já é mais avançado, os testes vão ficando muito mais complexos. Então você tem que interpretar ali as coisas de uma maneira um pouco diferente. Tem que ter a interpretação ajustada, né? Mas eu fiz o teste, mas o meu foi um teste diferente, que é um teste específico para professores, né? Inclusive eu fiz esse ano. E eu peguei o resultado ontem. Olha, que legal. Parece que é uma coincidência, né? Eu peguei o resultado E ontem. aí, como é que foi? Ah, eu fui bem. Olha, o dia do teste foi um dia engraçado, porque a gente não sabia, a gente não sabe o que o Nito falou, né? A gente sabe o que espera, né? Mas você dá aula. Ah, mas você já sabe falar inglês. Mas você não sabe o que vai cair naquela prova. Às vezes vão cair questões, assim, mirabolantes. Mas foi tranquilo, eu fui fazendo a prova, a única questão é o tempo, né? Porque o prova de Cambridge, o tempo é curto para você fazer. É curto? Por um alto, é curto. A gente fala assim, prova para aluno tradicional, né? Leitura, 1h30. É que assim, são testes feitos, só pra explicar pra quem tá em casa. Sim. São tipo de certificados, não é isso? Ó, Uhum. ele passou em Cambridge. Cambridge tem vários tipos de prova ou não? Ou é só Tem um? vários tipos de prova. Tem as provas para os alunos normais, para quem só quer ter uma certificação em inglês, Uhum. para, sei lá, viajar ou trabalhar. E quando você fala que você fez tal prova e você passou, te dá um gabarito, um certo? Um bom. Para você ir para uma próxima. Olha, esse cara pode trabalhar porque ele fez Cambridge, ele fez a prova, tal prova, Exatamente. né? E tem a dos professores também, que foi a que eu fiz. Que é uma prova paga, não é? E é Não paga. E não é barata, não, É. viu? Por isso que tem que ter um investimento, estudar bastante, porque é uma prova um pouco salgada. No caso, aqui no Guarujá, se não me engano, acho que só o CNA que faz esse tipo de prova aqui. Mas em Santos tem mais polos. É mais popular em São Paulo. São Paulo tem mais, Uhum. tem mais coisa, assim, mais lugar pra você fazer. Mas é uma prova demorada, né? Tem um pouco tempo pra poder fazer a prova, mas tem muitas habilidades para serem testadas. Então, por exemplo, a prova de leitura é 1h30. Mas 1h30 com muitas questões. Muitas questões para interpretar. E aí você pensa assim, nossa, mas 1h30 é o suficiente. Aí você vai ver, já se passou 1h15. E você ainda tá fazendo a prova. Porque você pra quebrar a cabeça. A de listening, que é de escuta, né? Já não é tão assim. Não depende tanto de você, porque depende do áudio. Porque o áudio que vai estar tocando, você tem que estar respondendo no tempo do áudio. Né? Então vai tocar lá 2 vezes o áudio. Você tem que estar acompanhando.
Eu falo pros alunos, a primeira vez vocês só escutam, absorvem a história, e a segunda vocês já vão produzindo, porque senão você vai perder tempo, ele não volta. Tocou, acabou, passou pra próxima. E o lance do colégio, depois a gente vai chamar o vídeo pra gente entrar nesse assunto livros. Sim. A escola bilíngue, é claro que você não vai, você vai falar bem, né? Senão ruim, né? Mas assim, rola mesmo? As crianças conseguem ir aprendendo de uma forma paralela? Com certeza. Não, é verdade. Isso é uma dúvida muito comum. Eu tive essa dúvida também quando eu comecei. Porque tem diferentes metodologias, né? Tem a metodologia tradicional, que é aquela que explica os conteúdos como se fosse, assim, um estudo específico de vocabulário, né? Igual na escola. Você vê lá, a professora passa na lousa, vocabulary. Aí você vê a lista, ou traduz no celular. Tem o método tradicional, que é esse. Tem aquele que é da abordagem comunicativa, que a aula já é toda em inglês. Você também é instigado a falar inglês também. Pra pedir pra ir no banheiro, né? May I go to the bathroom? É tipo assim, né? E... I want xixi, please. Meu, uma vez Teacher, caguei. O aluno foi falar assim, ó, pipi, please. Aí eu falei pra ele, você sabia que você não tá errado? Porque xixi em inglês é pipi. Aí ele falou, sério, teacher? Sério? Nem tudo assim, às vezes a gente pensa que tá errado. Não tá, não. Mas tem a abordagem comunicativa, né? Que é essa que já coloca um aluno no ambiente em inglês. E aí joga problemas pra ele resolver. Então, por exemplo, vai colocando o aluno num aeroporto. Vamos fingir. Como você lidaria com essa situação? E aí ele vai tentando desenrolar como se estivesse na vida real mesmo, vivendo um ambiente em inglês. Então essa abordagem é uma abordagem... É uma turma que realmente vai crescendo com um inglês Isso, afiado mesmo. Desde o zero já a aula já é toda em inglês. Isso é o que as escolas fazem, no caso, né? Quando elas falam, é bilíngue, a maioria das vezes elas fazem dessa forma. Coloca ali como uma aula 100% no idioma que eles querem e incentivando a comunicação do aluno. Eu tenho um priminho de 4 a 5 anos, inclusive o pai dele tá vindo agora, mora em Orlando. Ele tá vindo agora dia 28. Ele tá vindo agora. Ele é brasileiro, mas mora lá. E então o menino já tem a cidadania americana, porque ele já é americano faz tempo. Ele trabalha com venda de casa e tal. Alguns artistas alugam ou compram com ele e tal. E a mãe dele é daqui de Santos. Ele já tá numa escola bilíngue. E ele ficou lá um tempo já em inglês. Ficou um tempo, viajou com a mãe, foi passear, Disney, coisa e tal. Ele se sentiu um pouco mais acomodado, porque todo mundo só falava inglês, né, nos Estados Unidos. E ele, como já tinha, mesmo com 5 anos, sendo alfabetizado, não sabendo escrever ainda e coisa e tal, mas já tendo a fala, ele se sentiu muito mais de estabilidade, please, come on, falar algumas coisas, ou a questão de contar, ou cores. E aí quando ele vem para casa, eu brinco com ele, aí, vamos lá, de 1 a 10 em inglês. E aí ele vai. Aí ele começa a contar, ele tá 1, 2, 3, aí eu já, português. Aí ele já vai 6, 7, English, 9, 10. Aí a gente vai treinando já e é muito legal. Quanto mais novo aprende, mais fácil a pessoa tem, mais ela tem a facilidade de aprender, né, também. Sim, isso é verdade. A criança tem mais facilidade de aprender as línguas. A questão do cérebro também, mais né? Naturalmente, né? Isso, vem mais de forma mais natural. O cérebro tá em formação ainda. Então, da mesma forma que ela tá adquirindo a língua materna, ela adquire a outra língua. Sim, e isso vira, na verdade, quanto mais cedo isso acontecer, mais à vontade a criança vai se sentir com a língua. Então, ao mesmo tempo que ela vai estar aprendendo português, ela tá aprendendo inglês, pra ela vai sentir a mesma coisa. Entendeu? Mais naturalmente, assim. Mas isso é tão natural conseguir pensar de uma forma. Vai pensar de forma, assim, espontânea. Cara, o brasileiro, ele tem a facilidade de conseguir falar todos os idiomas perfeitamente. Que ele consegue com a língua, igual você, e coisa e tal. A gente consegue. Agora, se você pede para um americano, chinês, inglês, francês, qualquer outra língua, até o português de Portugal, o cara não vai conseguir falar com toda o brilho que o brasileiro consegue, porque a língua portuguesa parece que não, mas é a mais difícil de ser pronunciada. Então você pega o americano, eu gostar de fazer, e os caras não têm vergonha, vem aqui parece mim Tarzan, você Jane, eles não têm essa vergonha, e o brasileiro já tem essa vergonha de, falei errado e tal, porém, o brasileiro é quem consegue enganar. Se você ouvir um brasileiro falando, e ele sendo bom, né, na oratória,
Pô, cara, tu é americano, tu é francês, tu é chinês, tu é qualquer. O cara consegue. Agora, os outros não conseguem a língua portuguesa alcançar com perfeição como o brasileiro tem esse dom. Sabia disso? Sabia e eu falo português fluentemente. Caramba, parabéns, cara. Desde criança, rapaz. Nossa, ó. Ó, Antônia Ivanilda, boa noite, meus queridos amigos. Boa noite, Antônia. Sidney Bibiano, líder. Boa noite a todos e todas. Antônia Ivanilda também mandou parabéns. Caroline Lisboa. Teacher Ellison. Wesley Pereira, parabéns. Wesley Pereira também mandou parabéns pra gente aqui. Bom, olha, se você puder jogar o vídeo em tela aberta, enquanto isso eu vou pegando aqui os livros, jogar o vídeo do Alisson falando um pouco sobre as suas obras. Por favor. Bom, meu nome é Alisson, sou professor e escritor, e hoje eu vim apresentar os meus 3 filhos. Esse livro aqui eu falo muito sobre morte, sobre existência, vida no geral, ou a ausência dela. Logo de cara, nós temos uma personagem que é meio estranha, que assassina o próprio pai e toma café na frente do corpo dele. Aqui dentro também tem um cara que simplesmente senta num ônibus e começa a pensar sobre por que ninguém ali dentro do ônibus fala com ele. Já em Os Outros São Humanos, eu falo mais sobre a juventude. Esse trio de amigos que protagoniza a história vive a vida ao máximo. Mas o problema é que eles passam dos limites muitas das vezes. Eles guardam mágoas que a gente vai descobrindo no decorrer dos capítulos, que foram coisas que realmente marcaram a vida deles e marcaria a vida de qualquer adolescente. Subérbicio conta a história de um garoto chamado Gabriel, que começa a ver muita coisa fantasiosa. E toda a cidade se envolve num mistério muito antigo que a família do Gabriel já conhece. Só que o problema é que a gente não sabe até onde tudo isso é verdade e onde não é. Até mais e boa leitura. Esse é seu site, alisson.com.br, 2 L's, 2 S, alisson.com.br. Com M. Visite lá. Vamos agora falar das obras dele, o que é muito legal, Fernando. Diga. Hoje em dia, é difícil a gente escrever o que a gente pensa. Hoje a gente vai lá, copia uma tela, vai lá no Google, frases sobre solidão. Aí vai lá, aparece uma fotinho, aí vai lá, copio e jogo o que a pessoa que se aproxima do que eu estou achando. Já é difícil as pessoas transcrever o que ela sente. Ou em um texto jornalístico, ou em um texto... Ainda mais que hoje é tudo muito audiovisual também. Então já é incrível esse Alisson. Parabéns de você transcrever. Já é incrível. Segundo, a gente vai falar de cada um aqui. O segundo desafio que você já está de parabéns. Como é que você conseguiu tornar a sua obra física e oficial? Um livro mesmo. Como é que você conseguiu imprimir? Tem um site que ajuda escritores independentes, que ela se chama Weclap, né? E essa plataforma, na verdade você é autônomo na plataforma, né? Você que manda o arquivo do livro, você que desenha a capa, você que faz a divulgação. A única coisa que ela faz é impressão. Que legal. Ela não faz nada mais que isso. Então ela não é uma editora. É uma gráfica, né? Mas é uma gráfica específica para livros. Pô, é uma oportunidade que ela dá para transformar palpável o que tá na tua cabeça. As histórias, exatamente. Então, assim, lá no site tem histórias de várias pessoas. Tem gente que conta histórias pessoais, tem gente que conta histórias que elas criaram. Fica no site também? Fica no site e se você conseguir vender um certo número, depois vai tudo pra Amazon. Caramba. Os meus estão na Amazon também. Nossa, que legal. Então dá pra comprar pelo site da Weclap e também dá pra comprar pelo site da Amazon. Mas assim, existe um custo. Então, não tem custo para publicação por nossa parte, né? Só que não vem nenhum exemplar. Então, cada livro que eu pego, por exemplo, para mim, eu tenho que pagar. Eu tenho que comprar. Entendi. Então, Sim. assim, eles deixam lá tudo prontinho, alguém encomendou, eles imprimem. Então, é uma impressão digital, não é uma impressão de gráfica, que tem que rodar... Ah, não, é sob demanda, né? Tá. Então, comprou, vai ter o livro impresso. On demand. Yes, very good. 4.
E aí, eu acho muito interessante, como você falou, ela dá oportunidade para as pessoas poderem publicar suas histórias, né? Que até pouco tempo atrás, ela não é uma plataforma antiga, então até pouco tempo atrás não se tinha essa facilidade tão grande para publicar. Tinha que ir para editora, e aí você tem que ceder as regras da editora, tem os custos, como você citou, para poder fazer a publicação, e nem para todo mundo isso é viável, né? Acaba não sendo financeiramente viável. Diagramação, revisão, é tudo você que faz. A gente que faz, exatamente. Aí, se você quiser chamar alguma outra pessoa para poder revisar o texto para você, pode chamar. Ou se você tiver a competência de conseguir revisar, é sempre bom chamar uma outra pessoa, É porque às vezes você tá tão acostumado com o que você escreveu que você Sim. não percebe uma coisinha ou outra. Exatamente, passa despercebido, né? Passa, A gente é passa. humano, né? É. Então acaba errando alguma coisa ou outra. Eu achei numa hora que faltou um M. Não era que, era quem. Depois eu mostro pra ele. Mentira. Eu achei mesmo. Não, mas tá lindo, lindo. Parabéns mesmo, parabéns mesmo. Eu vi muito pelo Beni mesmo, nosso saudoso. Bene, querido Bene, Bene, O Bene Beni fez um livro Coquito. sobre a mãe, fez um livro sobre o pai, sobre ser mãe, ser pai. E Era uma dificuldade, cara. o lance dele da gráfica, custo, tinha que rodar no mínimo 500, então, e aí você tem que rodar, tu já tem meio que vender, então por mais que seja amigo, poxa, tu é meu amigo, mais compra, ajuda, meu, vou te cobrar R$ 10 cada um para você custear um livro. Eu tenho um livro que eu encontrei um sebo aqui do Guarujá, eu acho isso incrível, assim, são versos de um cara do Itapema mesmo. Falando sobre a noite, nos anos 90, então. Mas não tem nada, ele só fala assim: por exemplo, te dei um beijo com gosto de calabresa com cerveja. Eu falei, caramba, o cara era do Itapema numa hora que não tava nem aqui. O que é incrível, Fê? É a dedicatória para uma pessoa. Eu não sei se a pessoa partiu ou teve que se livrar da questão, mas assim, para mim ela tem vida ali, sabe? Ali eu descrevi alguma coisa, então eu guardo muito os meus textos, poesias que eu faço, eu guardo porque tem de você ali, Tem né? uma parte, né? é uma Uma parte. É uma pegada sua, né? Eu Sim. acho isso incrível. E o lance legal de você fazer um texto que você viveu algo que eu não vivi, não é simplesmente a coisa flui ali. Você começa a cortar, a ver a história, onde é que ela tem que se encaixar, né? Em que momento que você dá o ápice ali, não é? E então, isso você teve que fazer e refazer muitas vezes? Com certeza. Eu comecei a escrever esse Conflitos e Conflitos de novo. Eu peguei pra realmente escrevê-lo quando Esse eu que é o tinha... primeiro. Esse é o primeiro, exatamente. Comecei a pegar ele quando eu tinha uns 16, 17 anos, né? E aí, como adolescente, tinha muita coisa ainda que precisava revisar. Às vezes, alguma ênfase que precisava colocar na história, né? Ou alguns detalhes da cena. Então, eu peguei e reescrevi. Aos 19. Conflitos Aí- e conflitos de novo. O nome já é incrível. Conflitos é uma poesiazinha ali. Então, na verdade, esse nome, Conflitos, vem por causa da primeira versão. Conflitos de novo foi a continuação que eu tinha lançado. É. Aí eu pensei assim, eu vou juntar tudo num livro só e vendo como uma coisa só. Uhum. Aí eu falei, então vai ser Conflitos e Conflitos de novo. Aí ficou. Ficou maravilhoso. Misturou o primeiro e o sabe segundo. Sabe o que é o barato? Que eu leio isso que assim, tu já tá em conflitos. De repente vem mais conflitos. Conflito de Caramba, e novo. vem mais conflitos. Então, é legal como cada um lê. Só um lance legal sobre a leitura. O cantor Rich, né? Hit, que a gente chama aqui. Ah, o Hit. Tem aquela música Menina Veneno. Menina Veneno, Veneno. né? Meia-noite no meu quarto, vejo. O Caetano Veloso falou pra ela assim: a sua música é sobre droga, né? Vício, sobre cocaína. Menina Veneno, você tem um jeito sereno de De ser, né? Mas toda noite no meu quarto só dá você, o cara, Vem me a entorpecer. fissura. Ele falou: não, é de uma mulher mesmo. A interpretação, né? Quer dizer, então quando eu estou lendo um livro, eu estou criando um universo de um personagem, cabelo comprido, cabelo lembra a minha prima, eu vou personificando do meu jeito. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Exatamente. Nos meus livros eu não costumo colocar tanta descrição física, porque eu gosto justamente disso. Que é o que libera. Pra liberar a tua imaginação. Como é que você imagina esse personagem com base na personalidade dele? Como você acha? Será que ele é alto? Será que ele é baixo? Será que ele é loiro? Será que ele é ruivo? Aí, por meio da personalidade, eu deixo você adivinhar. Porque, por exemplo, quando você lê um livro como Capitu,
Aham. Meu, ele dá Putz. os detalhes da sala, Machado de Assis, os assim. móveis, É. ou não sei o que lá, a barba. Ele perde uma página pra poder narrar o rosto do cara que tá no trem lendo alguma coisa, né? Exatamente. Machado de Assis tem esse estilo de escrita. Isso. E isso é característico da época também, né? Os autores gostavam muito de escrever as coisas. Faz parte da escola literária. E eu já não. Eu, quando leio esse tipo de livro, eu já me sinto um pouco assim com mais preguiça, porque eu gosto de imaginar. Então, quando ele delimita as coisas, fica mais restrito. Ele já te entrega, né? É, ele já te entrega. Ó, é assim, pronto, acabou. Aí você tem que imaginar daquele jeito. É que a gente, a gente não tinha, a gente como ser humano, né, naquela época, não tinha cinema, não tinha TV. Sim. Então você detalhar me inspirava a ficar naquele imaginário e você se Como- via ali sugado. Como Né? os locutores, que a pessoa achava que era aquele de ano de um jeito, era de outro, e as rádios novelas, que o cara achava que quando então Odete veio andando e falou com o José, chegou a cavalo e bababá, e a chuva. Fala assim. Muito legal. Era muito legal. E aí você vai realmente viajando. E no teu caso você deixa a pessoa mais livre para viajar e o personagem ser de acordo com o que ela a pessoa sonha, pensa. né? Isso, exatamente. Quais escritores que Inspiram? te inspiram? Que... Eu gosto muito de Clarice Lispector. Clarice Lispector, que é um Eu- universo completamente... Isso. Você já leu a absurdo. Clarice Lispector? Ela As várias, viaja ali. as Clarices, né? Então, ela tem a epifania dela ali nos livros, que ela começa a refletir sobre as coisas e tudo ali gira em torno daquele E pensamento. tremendamente atuais ainda. Muito Exato. atuais. Os livros se mostram atuais, né? O mundo não mudou. Então, se você vai pegar os temas que são debatidos, na maioria das vezes são temas que a gente ainda debate, né? Tem livro que fala sobre feminismo no século XIX, e você vai ver, o feminismo é um assunto que ainda entra em debate hoje em dia, né? A falar sobre o papel da pessoa negra no país, aí você vai ver livro do século XX. Hoje em dia ainda se debate sobre esse assunto. São temas que permanecem atuais, né? E que, pelo andar da carruagem, continuarão atuais por bastante tempo São ainda. literalmente atemporais, né? Como músicas do Legião Urbana, que são praticamente poesias e tal. Bom, quem entra lá no site alisson.com.br vai encontrar o seu livro. Vamos falar então dos seus livros. Tá. O primeiro, Conflitos e Conflitos de Novo. São contos? Mistura. É uma mistura de conto e crônica, tá? Então, os contos são mais levados assim para um mundo mais imaginário. Não tão fantasioso, mas ele traz coisas assim que não dá pra ver que não são reais. Já as crônicas são aquelas reflexões. É como eu comentei no meu site, inclusive, se você acessar meu site, vai ter uma crônica chamada Muitos Olhos e Poucas Bocas. E ela fala justamente sobre a reflexão que eu fiz, no caso, quando eu estava no ônibus, e eu reparei que ninguém ali se comunicava. Então, porque já a pessoa, você entra no ônibus todo dia, pega a mesma rotina, são as mesmas pessoas, mas ninguém fala com ninguém. Aí você vê um cara do outro lado da avenida, carregando alguma coisa nas costas. Você não sabe quem é aquele cara, às vezes ele já teve uma história enorme, agora é um idoso, mas ele já passou por muita coisa e ali tá num momento assim aleatório do dia, carregando alguma coisa nas costas, talvez indo pra casa, ou indo pra casa de um colega, ou indo pra rua mesmo, já estando na rua, né? Mas permanecendo nela, e a gente não sabe. Então eu comecei a escrever sobre isso. O Conflitos e Conflitos de Novo tem mais esse toque. Eu vejo, sinto, escrevo. Então, às vezes, a inspiração vem de qualquer coisa. Eu tava num ônibus e comecei a escrever esse. Teve um que eu tava tomando um remédio. Tava conversando com meu irmão, tava tomando um remédio. Aí eu brinquei assim com ele, falei assim, minha mãe fala que eu sou hipocondríaco, né? Porque qualquer coisa que eu tenho, eu já quero tomar um remédio. Eu já não sou daqueles que... Ou se alguém tem, você já acha que eu também tô com isso daí. Meu, aconteceu isso semana passada, mas... Não é aqueles que acham que o genérico é mais fraco do que o original? Não, pra mim acho que é a mesma Aquilo é coisa. não toma paracetamol porque tem gente que é assim, né? Só toma o que é original. Mas eu tava, então, tomando os remédios, e aí, como minha mãe sempre brinca, né, falando assim, vai morrer tomando remédio. Olha só onde tu vai parar, faz mal pro teu estômago, faz mal pro teu fígado. Aí, eu pensei assim, se eu escrevesse uma história de dois irmãos que já estão na fase, assim, avançada da vida, e que um deles tá muito doente. Mas ele não vai visitar o irmão. Ele só visita porque ele está doente. Com essa intenção, né, de aproveitar a vida do irmão e tudo mais. Aí ele vai lá, ajuda algumas coisas, vai lavando a louça e tudo mais. E simplesmente o irmão dele morre.
Então, a última cena que ele tem do irmão, a última visão que ele tem, foi quando ele fechou o portão, deu tchau pro irmão e viu o irmão tomando a última cartela de remédio. Então, às vezes, pequenas coisas me despertam pra escrever alguma história. Exatamente. Não muito tem, bem. assim, uma regra. Sensacional. Aqui na orelha, Fê, tem assim: depois que passei pano em todo o local, senti fome. Levei o corpo de Teodoro até a cozinha e o coloquei sentado na mesa. Sentei em sua frente, passei manteiga no pão e comecei a comer. Em que situação estava Teodoro nesse momento? Teodoro já estava morto. Tava morto, cara. Teodoro estava Caraca. morto e Teodoro era o pai Não, dela. eu me arrepiei todinho. Hoje fui eu. Hoje que me foi você? arrepiei. Teodoro já estava morto nessa Eu história. fico aqui assim, ó, no WhatsApp. Quando o Fernando fala assim, eu me arrepiei todinho, eu já... Aleph, o Fernando se arrepiou agora. Eu não sou um cara sensível, No desculpa. caso, ela assassinou o pai. E aí, ela era uma louca, né? Ela queria a todo custo o lugar dele na empresa. Só que ela não raciocinou direito, né? E ela agiu por impulso. Aí, ela mata o pai, senta ele numa mesa, começa a tomar o café dela normalmente, conversa com ele, faz pergunta, inclusive, pra ele. E pra ela tá tudo Sádica, certo. hein? Tá tudo certo. Ela ainda leva o pai pro porão, deixa ele lá por um tempo, pensa em vesti-lo, e depois ela toca a campainha, né? E ela atende normalmente, pacificamente, como se nada tivesse acontecido. Só que o nome do cara que atende a campainha, já dando spoiler, é Teodoro também. Aí fica a reflexão. O que será que aconteceu? Porque Teodoro é o cara que morreu, mas também é o cara que atende a campainha. Aí eu deixo pra vocês. Pô, A interpretação de vocês. Não. Tem coisa que eu não posso Quem quiser contar. saber, ó, conflitos E e conflitos conflitos de novo, está no site Alisson 2Ls 2S. E M como no pôr final. por aqui, outra vez, o livro. Esse é o livro. Leiam, é uma pessoa da nossa cidade. E você que também está vendo fora, é um livro muito legal. Você pede, você entra lá no site, você vai ver aonde pedir, chega até a sua casa. Aí, ó, Alisson. Então você E vai no pode comprar pela Amazon. www.alisson.com.br. Esse é o primeiro livro dele. O segundo, Os outros são humanos. Os Outros São Humanos. Esse, no caso, já Por que você foi mostra... mudando o tamanho? Você que resolveu mudar o tamanho? Fui eu. No caso, eu achei que para os outros são humanos seria melhor um livro pequeno. Por quê? Para uma leitura fácil, cabe numa bolsa? Você percebe que a letra dele é maior, né? O Uhum. livro é mais curto. Então você consegue ler mais páginas, sente a sensação de prazer de que está terminando, né? De que está chegando ao fim da virei uma história. página. Isso, exatamente. É coisa psicológica, né? Porque a gente até usa esse termo, vamos virar essa página. Exatamente, é verdade. Então, foi só por isso, questão estética e também por essa impressão que se dá, mas nenhum motivo assim específico. Esse livro, esse segundo livro, ele já é mostra. uma única história. É uma única história. Tá. Que conflitos e conflitos de novo são várias, né? São Cada várias. capítulo é uma história completamente diferente. Tá uma mais louca do que a outra. Uhum, meu Deus, nem te conto. Mas os outros são O humanos. que se passa pela cabeça de Alisson? Os outros são humanos, já é uma história única, né? Do início ao fim. Conta a história de 3 amigos que vivem a vida assim ao máximo. E eles são super rebeldes. Um deles é mais do que os outros 2. É o Apollo. O Apollo se aventura sem medo das consequências. Ele usa drogas, tá? Ele tem um pé assim nos assuntos mais delicados. Ele agrediu a mãe. Inclusive, a orelha é do narrador descrevendo o que ela pensa a respeito do personagem. Ela fala assim, ó: imagino hoje a sensação de desgosto, de desespero, de ver o filho perdido, de ver todo o seu trabalho sendo desfeito. Então o Apollo, ele movimenta o trio, no caso. Aí tem o Celton, que já é mais quietinho dos 3, mais tímido, mais, assim, politicamente correto, né? Mas o Celton guarda segredos que talvez os outros 2 do grupo não saibam, Obrigado. ou que ele acha que os outros não sabem, mas eles sabem. Por que o que eles acham? Como você já tá dando a entender que. Pergunta.
Ah, Fica tem que... agoniado. Porque a história é baseada nesses mistérios. Sim. Mas o narrador vai contando isso ao decorrer do livro. Mas você também não sabe quem é o narrador. É um dos 3 personagens. Sensacional. É um dos 3, mas você não sabe quem é. Mas descobre no final? Descobre no final. Ah. Mas esse narrador já conta a história com muito remorso. Uhum. Então você já vê que ele se arrependeu de tudo que ele fez na Você não adolescência. pensa nos seus livros virando filme, assim, virando... Ó, vou falar. Acho que todo Curtas ou- escritor já pensou numa coisa dessas. Uma vez eu pensei mais em Subversio e... Não, isso aqui dá um videogame, eu acho. Dá um videogame, tu acha? Muito louco. Por ser fantasia, né? Acho que cabe. Uhum. Os outros são humanos também, dá pra ser uma série. Acho que cada episódio podia contar um pouco das rebeldias deles. Por que Mas... todo sonho louco tem gato, né? Alice tem gato aqui. Bom, a gente tá falando do segundo ainda ou tu já tá indo pro terceiro? Não, vamos para o terceiro Tá, agora. mas tu finalizou já? Tu falou que tem o Apollo, o Celton, E a Moura, que é a moça dos 3. Moura. Moura. Ela tá também passando por essa puberdade, né? Ela é a mais assanhada dos 3. Ela dá muitas, assim... muito espaço, assim, pro Apollo. E também dá pro Celton. Arrasta uma asa. Isso, arrasta uma asa pros 2. Mas ela é muito inteligente. Ela está consciente de bastante coisa que acontece. Talvez os outros não saibam disso. Ou talvez eles sabem. Caraca! Não sei. O cara conta tudo, mas não fala nada, bicho. Talvez eles sabem. Ah, tá. Não sei. É engraçado você falar isso, porque quando a gente escreve o livro, pelo menos eu tenho isso comigo. Eu não sei como ele vai terminar. Sério? Eu não faço ideia. Eu pensei que você tinha assim, eu vou falar uma história que vai fazer isso e vai acabar assim. Não, de forma alguma. Eu penso no meio. Como eu te falei, eu sinto alguma coisa, eu falo, eu quero falar sobre isso. Entendi. Aí eu penso, então, como vai ser esse Busco meio. antes, pra E chegar depois no eu que você busco antes. pensa, pra terminar depois. Isso. O terminar, eu termino enquanto escrevo. Uhum. Aí eu vou descrevendo a história, vai acontecendo os eventos. E aí, quando chega o momento de escrever o último capítulo, é onde eu vou sentindo as coisas e vou colocando. Você sente os personagens te pedindo para, como os atores de uma novela vão para o escritor? Ai, por favor, me dá um final mais épico, mais... Eu sinto isso, sabia? Principalmente Escreve com a aí Moura. agora. Escreve aí agora o quê? Eu sinto Não, porque tá principalmente com aqui, a ó. Moura. Este livro é dedicado às minhas loucuras pessoais e personagens que habitam a minha mente. Eles existem de verdade. Pelo menos foi o que me contaram. Minha mente já tá maluca. Acho que com esses personagens na cabeça, não tem como você não ficar maluco com esses personagens. Parece que cada um deles é uma voz. Então, às vezes não é que eles pedem as coisas, mas você sente que aquilo precisa ser feito pra ele. Então, por exemplo, eu crio o personagem, vou pensando nas características de personalidade dele, e aí eu penso assim, pô, esse cara merece isso. Às vezes é um final triste, às vezes é um final feliz. E você vai soltando essa personalidade de acordo com as ações que ele vai tomando pra ser mostrada pro leitor. Exatamente. Porque você não para e fala assim, ele é assim, assim, assado. Não. Dentro do que ele vai fazendo, quem tá lendo vai viajando e fala, olha, esse cara é tal coisa. O personagem chega cru. Chega com o nome. Ele chega com o nome e as falas dele. Com o passar do tempo, você vai realmente reparando como ele é. Tem um conto do Conflitos e Conflitos de Novo que mostra uma personagem que, a princípio, você pensa que ela é uma mocinha. Mas, na verdade, ela é a grande vilã da história. Mas você só descobre isso lendo. Olhando os pensamentos dela. Mas, por exemplo, os outros são humanos, que é uma história única. Quanto tempo demorou pra você elaborar e fechar a história? Agora acabou, não vou mais mexer em nada. Tá, eu foquei nessa história. Então, foi uma coisa assim que eu não demorei muito tempo. Eu coloquei como meta que eu tinha que escrever esse livro, e aí eu comecei a escrevê-lo, todos os dias eu completava ou revisava alguma coisa. A história é curta. Eu não tinha muita coisa assim pra contar. Era mais os eventos que aconteciam com eles. E aí eu levei em torno de 3 a 5 meses pra produzir o livro, né? Esse é o terceiro. Esse é o segundo. Tá. O Conflitos e Conflitos de Novo, que foi mais demorado. Já levou mais de um Porque são ano. contos... Exato, foi coisa que eu fui espaçados, elaborando com o tempo, entendeu? Então agora ele tá pronto, mas ele demorou pra ficar pronto. Esse saiu em que ano? Esse primeiro, o Conflitos? O Conflitos eu publiquei de forma digital, no Kindle, primeiro, em 2022. 2022. Todas as versões físicas são todas recentes, né? Eu publiquei Os outros são anos? 2023, 23, também em versão tá. digital.
E o subérvio já é... Subversio. Subérvio. Subverso. Como? Subérvio. 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 Destruição em latim. Subérvio. Já dá uma dica aí, ó. Subérvio. Destruição. O que Subérvio. será que isso quer dizer? Subérvio. Pô, esse é nome de filme. E aí, Subérvio. esse livro foi lançado este ano, Subérvio. Ele é de janeiro, inclusive. Tá na tela aí, gente. Subérvio. Bom, Isso. pelo que eu tô vendo, anualmente vai sair um... E eu pretendo, É? pro ano que vem, lançar mais um. Que legal. Pretendo, Eu acho todo que a ano. ração desses gatos chegou uma parada estranha ali. E sobre o Subérvio? Subérvio? Muito local. Sobre o Subérvio. Subérvio já é uma história que começa como se fosse uma fantasia, né? Imitando um gato agora. Inglês. Olha aí, nem Nossa, é inglês. miau. Um cat. Very good! High five! High five. É. Very good. E aí, a Subérvio já é uma história um pouco mais fantasiosa. Eu ganhei um high five do professor. E ela conta a história do Gabriel. O Gabriel é um menino comum, como qualquer outro, mas de repente ele começa a observar... que Gabriel ou Gabriel? Não, aqui Gabriel uma história é... desculpa. é mais abrasileirada I'm sorry, que a Gabriel. No problem, my darling. E o Gabriel começa a ver coisas assim mais estranhas na cidade. A cidade começa a perder cor, dependendo do humor dele. Isso Então, se ele tá é um triste... videogame. Bem É, videogame. né? Se ele tá triste, a cidade fica mais cinza. O pessoal começa a sumir, não tem muito pedestre na cidade. Que louco. É, e aí a família dele começa a agir de uma forma diferente. Então ele começa a perceber a mãe falando um pouco mais rápido, talvez um pouco mais desconfiada. Aí tem a empregada também, que já começa a ficar agir também de modo estranho, diferente do que é o habitual. Algumas pessoas que ele conhece, que são amigos, somem, mas ninguém procura por eles. Simplesmente desaparecem, ninguém sabe onde está. Parece que ninguém nunca ouviu falar. Caramba. E ele começa a falar com gatos. Por isso que a capa tem gatos. E esses gatos aparecem para transmitir mensagem. Eles falam mesmo de verdade. Tem um cara que aparece no meio da história que se apresenta como... Verdade ou talvez seja verdade? Então isso a gente tem que ler para descobrir. Porque talvez seja, talvez não. Pode ser que ele esteja ficando louco. Ou não. Talvez ele esteja realmente falando a verdade. Ninguém sabe. Só no final da história que a gente realmente descobre se ele tá certo ou se ele tá errado. Lê o final pra gente, Rô, só pra... Tô brincando. Tô brincando. E esse cara que aparece no meio da história se apresenta pra ele como amigo. Ele nem fala o nome. É amigo. E ele vai jogando algumas pistas, né? Vai jogando algumas pistas. O pai do Gabriel já morreu, né? Então, ele vai conversando com o Gabriel a respeito do pai dele. Falando, teu pai tá aqui, teu pai tá assim, assim assado. E ele vai captando essa história, né? Vai deixando isso pra ele. E tem uma música que é relatada no livro todo. É uma música que o pai dele cantava pra ele, que fica na memória dele. E ele canta essa música pra ele durante esses momentos de aperto, pra ele mesmo. Mas a música tem tudo a ver com a história. Parece que foi tudo premeditado. Parece que o pai dele sabia o que ia acontecer. Então, fica o gostinho. Fica o gostinho. Não sabemos se isso é fantasia de verdade ou se não é. Às vezes pode ser realismo fantástico, né? Pode ser A esses realidade elementos dele. é a realidade dele. Ou não. Fica a leitura. No dia a dia você é uma pessoa comum, né? Assim, você é uma pessoa... Já me perguntaram isso. Não, sou uma pessoa comum. É que nem eu falo. Eu escrevo pensando em histórias que eu não falo, coisas que eu não falo. Mas também não é o que eu necessariamente penso. Às vezes é o que passou pela cabeça e eu senti que eu precisava contar. Então, mas tem uma história super trágica em Conflitos e Conflitos de novo. Será que o Alisson é doido? Não. Às vezes aquele personagem precisava contar aquela história, mas dentro dele tinha uma mensagem que tinha que ser captada pelo leitor. A própria filha do Teodoro, por exemplo. Tem alguma coisa nela ali que fica de reflexão, né? Não é a morte só, que ela matar o pai dela e deixá-lo na mesa enquanto ela toma o café, que é o principal. Mas como essa personagem é? Será que tem mais pessoas como ela? Não da ponto de matar o pai, mas tem mais pessoas como ela com esse pensamento de egoísmo no mundo? Então, são coisas assim. Tem que analisar os personagens pra gente entender o que realmente tem que ter passado. Uma música do Lobão
que a Marina que gravou primeiro a Me Chama, tem um trecho que eu acho tão bonito, que ele fala assim, mágica no absurdo, né? Tipo assim, eu nunca faria isso, mas eu pensei uma coisa absurdamente louca que eu vou transformar num texto e fica mágico, né? Então não é porque é absurdo que não pode ser mágico, né? Uhum. Ah, você um dia mataria alguém e ia tomar café? Não, mas eu decidi escrever sobre isso. Pô, É uma coisa simplesmente. absurda, mas que eu achei legal e eu resolvi fazer. Quis contar. Você já tem alguns outros livros já escritos? Eu tenho outros livros publicados, mas de forma totalmente digital. Uhum. Né? Um deles se chama Depois de 4 de Março. Esse já é um relato um pouco mais pessoal, porque já conta um pouco mais sobre mim, né? O que aconteceu Então, depois de 4 de março? ah, não. Calma, que são muitos detalhes. Muita coisa. Eu entrei numa fase da minha vida que eu tive uma depressão na adolescência. E aí eu comecei a escrever, na verdade, a mais a sério, inclusive, não comentei sobre esse detalhe, como uma forma de pedido de ajuda, por exemplo. Um escape. Exato. Totalmente. Então, esse livro é totalmente baseado em relatos do que eu vivi. Só que contados na visão de um outro personagem, nada na primeira pessoa, né? E tenho também Amado Samael. Samael, não é Samuel. Samael é o Amado nome de um Samael. anjo muito próximo a Jesus. É um dos anjos que estavam ali com Lúcifer, com anjos de Deus, não era? Samael? Uhum. E esse livro, na verdade, vou dizer assim, um conto, porque ele só tem 4 páginas e não é uma história longa. É só uma curta história que conta, que fala sobre uma mulher que simplesmente acorda num lugar, num cativeiro, por exemplo. Ela está presa lá dentro. E ela não sabe onde ela está. E ela tenta descobrir ali elementos do que aconteceu para poder fugir. Samael é o cara que prendeu ela. Então ela tenta descobrir como ela pode fugir daquele lugar. Aí ela vai lembrando, a memória vai chegando, ela pensa assim, eu já conheço esse cara, meus filhos, cadê, onde eles estão? As coisas vão voltando à cabeça dela, e aí é onde ela entra em mais desespero. Mas aí eu também deixo pra leitura. Caraca, velho. Isso também tem lá no site. Posso baixar? Tem no site, dá pra você entrar, se você entrar no site, vai aparecer um menu chamado Meus Livros. Aí vai direto pro site da Amazon, tem todos. Todos. Os digitais e os físicos. Aí vai dar escolha, né? Os físicos são só esses 3 que estão aqui mesmo. O Subvércio, os outros são Humanos e Conflitos. Os outros são totalmente digitais. Preços assim, cara. Então, eu escrevo como um hobby. Então, pra mim, ganhar dinheiro com a escrita não é o foco. Eu tô lucrando 50 centavos com cada livro. Então, o resto, o do valor, é o custo de produção da própria gráfica, né? Os 3 estão saindo por R$90. Cada um sairia em torno, então, de 30. Sim. Porém, não. É o desconto. O Conflito, por exemplo, é 40. Então, já passa desse valor dividido, entendeu? Sim. Então, com desconto, só os 3 juntos. Isso. Aí, clique em Meus Livros, aí vai aparecer essas obras. Tu já teve depois de 4 de março. Isso, olha aí, ó. A última vez que vi a Lua também. Ele é parecido com Depois de 4 de Março, mas é uma história um pouco mais curta e mais trágica ainda. Samael. São uns títulos bem, né? Não, fantástico, cara. Óleo Fantástico. de anos. É o Subércio aí. E esse é a Escola em Níveis, que no caso é um... Ele é um filho totalmente diferente dos outros. Esse, na verdade, é uma ideia que eu tive sobre a educação, porque como professor de inglês, eu percebo que uma falha que nós temos com a disciplina é que a gente não nivela os alunos. A gente deixa os alunos por série. E isso é um erro, porque tem alunos que são mais avançados do que Eu já outros. ouvi isso de algumas pessoas, essas teses. E aí eu pensei em colocá-los em níveis, mas não só pro inglês, mas e se a escola funcionasse dessa forma? Aí eu comecei a escrever sobre. Então, este livro, só digital, fala sobre este assunto. Eu discorro sobre esta ideia. No caso, é o filho a mais, assim, né? Cara, Ele já quantos não é livros literatura. você tem escrito? Ao total, ó, eu nunca parei pra pensar, na verdade, no número exato. Eu teria que contar, então. São 5, 6, 7, 8. São 8 livros. Eu nunca parei pra pensar nisso.
Caraca. O diário na pandemia, que Ah, legal. sim, esse 40 antes 18. Esse é totalmente pessoal mesmo. Eu escrevi com 17 anos, porque eu tinha medo de fazer 18 anos. Sim, eu tinha medo do mundo mudar, das E você viveu responsabilidades. isso na Pandemia. pandemia? Exato. Que eu Você fiz fez 18 na pandemia ou não? Foi, Você fez? em 2020. E aí. Não, ali a pandemia é uma fonte de inspiração para. Gente, foi muito louco, foi muito louco, muito louco. Dá pra um filme, né? Eu lembro de eu, Apocalíptico. eu lembro de eu olhando na rua e não passando ninguém. Eu lembro da praia vazia e eu ia caminhar na praia e o Claudinho Santiago algumas vezes ia comigo, a gente de máscara. Eu falei, cara, olha só nessa faixa aqui, ó, areia, água e o fundo do mar. É a mesma visão que uma pessoa tinha em 1600, em mil e não sei quanto, porque é areia, não tinha Eu tive essa reflexão vegetação, também. né? Então você tá vendo aqui a areia aqui mais branquinha. Você não vê uma lata de Coca-Cola que os porcos deixam. Você vê limpo, então é areia, água e mar ali e a imensidão do mar. Então nem um navio tava lá. A natureza como ela Então é, né? você via como ela era. O que a gente consegue ver hoje no nosso dia a dia como as pessoas viam? Muito pouco, às vezes nem a mata. A mata já Verdade, foi, já foi mexida. trocada, já teve uma queimada e nasceram Nasceu de novo. outras plantas. E o mar era um mar de 1600, até de 1500, porque não tinha como ter. Ali tinha uma ilha que ela foi para lá. Não tem, né? Isso é muito louco. Sim. E aí, nesse livro, então, eu contei esse sentimento, né, do medo. Aí eu contava todo o meu dia a dia até eu fazer os 18 anos e contava um pouco sobre mim também. Por isso que ele se chama Diário da Clica aqui Pandemia. Vamos ver se a gente consegue abrir o Insta dele. Dá para abrir o Insta? Não sei se. Aí tem o Insta para você seguir ele, já para ir trocando ideia com ele. Que o Insta é? Alisson André. Alisson No caso, André. tem esses 2 L's, os 2 S's, mas não tem o M. Aí já junta com o meu segundo nome, né? O ano já André. fica o Alisson, o Alisson. É, o mesmo já Alisson dá uma André. ideia. É Alisson umas André. fonéticas, E aí olha eu que publico trechos dos livros, né, nesse perfil, e também o processo de escrita, né? Vou contando, olha só, tô escrevendo isso aqui hoje, contando um pouco sobre o próximo, né? Mostrando como tá ficando. E tu já foi surpreendido por uma venda ou por um download, sei lá, do livro de locais que você não esperava, assim? Tipo assim, de pirataria, você diz? Não. Alguém comprou o meu Comprava livro de hoje, tal mas lugar, eu eu não não, conheço. não imaginava que essa pessoa ia comprar. Tu tem esse acesso ou não? Ah, compraram de Portugal hoje, então Então, eu tenho acesso ao número de vendas, mas eu não tenho acesso às da onde localidades. pra onde foi? Então, eu não consigo Não dá visualizar. pra saber se foi só do Guarujá ou exterior. Não consigo visualizar isso. O que eu tento procurar ainda, como curioso, é o que o pessoal comenta na internet. Então, às vezes eu vou lá no Twitter, né, o X, e tento procurar o nome dos livros para ver o que está sendo dito. E aí, encontra? Encontro sobre Os Outros Humanos, por exemplo, teve um comentário que me chamou a atenção de uma pessoa que analisou o Apolo e falou que, na verdade, ele era um menino com dor, né, com muita Que dor, barato. e que ninguém compreendia ele. Eu parei pra pensar, caramba, isso faz sentido. E era alguém próximo de ti ou alguém que você não Não sei nem conhecia? quem é. E essa é a loucura, Não né? sei nem quem é. Eu simplesmente abri o comentário e vi a pessoa comentando sobre o Apolo. E tu não falou lá, é meu livro? Mantive descrição. Eu olhei ali e não fiz nada. Como é que é o teu Insta de novo? Alisson André. Vamos lá. Põe aqui pra mim. ALL. Escrevo. Já vou te seguir agora aí. Perfeito. Ah. Vamos ver ALLISSOANDRE. se vai mudar para Tá. um seguidor. Não tem. Já pode seguir aí você. Pronto. Tá Foi? seguindo agora. Tá seguindo? Aí. Show. Então é sem o M. Sem o M. No São arroba, 2 sem o M. L's e SS o André. Isso. Em todas as Tá. redes sociais é o mesmo arroba, é o mesmo usuário. Uhum. Tá? E aí no meu site também tem acesso a um blog, que aí já não são histórias, no caso tá ali no menu Minhas Ideias. Aí é onde eu simplesmente sento e começo a escrever sobre o que eu penso. Então às vezes eu falo sobre rotina, às vezes eu falo sobre ciclos da vida, o título da postagem que foi pro dia 21. Por que eu odeio rotina? Aí eu começo a compartilhar as minhas ideias, né? Aí Você odeia? eu não gosto de rotina. Eu acho que, por exemplo, eu definir o que eu tenho que fazer naquele dia me limita.
eu me sinto estressado se eu não consigo fazer aquilo, por exemplo. Uhum. Aí eu sei, mas dá pra fazer depois. Mas isso na minha cabeça não funciona. Pra mim tinha que ser feito. Aí eu fico me cobrando, me cobrando. Parece que eu sempre tô em atraso. Eu tô devendo a mim mesmo. Eu odeio tanto rotina que os caminhos que eu faço para um mesmo lugar, para cá, Eu gosto de da fazer minha isso casa também. até aqui, eu começo A mudar, desviar, né? a desviar. Mudar. É novidade. Eu adoro novidade. Então, por exemplo, às vezes eu trabalhava antes só no período da tarde. Aí, no período da manhã eu tinha pra poder resolver as coisas do trabalho. Ou quando eu não tinha, eu podia inventar alguma coisa. Eu gostava de misturar a ordem. Às vezes na segunda-feira eu ia planejar a aula. Na terça eu ia estudar espanhol, por exemplo. Aí na outra semana eu misturava, jogava pra outro dia. O único horário que a gente não consegue mexer é o horário do trabalho, que é fixo, né? Então, como eu trabalhava só à tarde, o horário da tarde eu não podia brincar. Mas o horário da manhã eu mexia. Aí, por exemplo, como você falou dos caminhos. Às vezes troca, né? Vai para um outro lado, numa outra rua, para dar essa sensação de novidade. Eu, Porque eu, viver todo dia igual, a mesma eu coisa é fazia, monótono. eu fazia isso indo pro Senai, por exemplo. Às vezes eu descia um ponto antes ou um ponto depois para eu ver pessoas diferentes, ouvir de lugares diferentes e tal. Não é nem para uma quebra de rotina, mas é para poder olhar para outro lado mesmo, ver outra coisa, assim, sei lá. Respirar, Muito né? louco, muito louco. Respirar. Bom, baita papo legal, Filosofia, né? sensacional. Filosofamos da vida. Virei seu fã. Acho que Muito legal, parabéns. podemos falar aqui que viramos, porque muita gente acompanhando agora e desse podcast saíram alguns cortes que você mesmo pode fazer e ajudar a divulgar momentos específicos. Espero que desse podcast ou entrevistas que venham outras e que pessoas como você, que são da cidade do Guarujá, onde poderiam tomar outros caminhos, ou, por exemplo, como o Rodrigo comentou no começo, de olhar para um determinado público ou ação e tornar aquilo como uma referência, mas você olhou para dentro de si e trouxe aí todas essas obras que, com certeza, além de inspirar, provocam outras pessoas também com reações, ações e situações. Parabéns mesmo, de verdade. Estou Obrigado. te seguindo já, porque virei fã. Muito sucesso. Valeu. Thank you very much for No coming. problem, no problem. It was a pleasure. It was my pleasure. Ok, thanks. 1, 2, 3. Pronto, viu que já. Voltou. Voltou pro português. Ai, ai. Você é uma pessoa diferenciada, né? Que veio desde um jovem diferenciado. Achei muito legal que você fez isso aqui. Por que que você escreveu isso? Achei bem legal, achei sincero. Mas por que que você escreveu isso no seu primeiro livro? Este livro é dedicado a mim. Por que que você dedicou ele a você mesmo? Na verdade, eu dediquei ele a mim porque eu fiquei orgulhoso da história. Eu fiquei feliz, me senti realizado por ter Capaz. feito a história, porque ela demorou pra ser feita. Então, dá trabalho. Às vezes você quer apagar alguma coisa, quer adicionar, então você sente que não tá pronto. Quando eu finalmente terminei, eu me senti aliviado. Parecia que eu tinha pagado uma pendência. Porque ela levou tempo pra ser produzida. Aí eu falei, não, esse aqui, como é o primeiro, vou dedicar pra mim mesmo. E os outros eu dedico às outras coisas. No caso, aos personagens, talvez, a que vive na minha cabeça. Ou a minha família também, né? Que os outros humanos trazem a dedicatória pro meu pai, por exemplo. Então, foi justamente apenas por isso. Não tem um motivo assim tão especial. Foi simplesmente porque senti que precisava ser. E a sua infância foi uma infância tida como normal, de brincar também, ou você era mais ligado? Eu acho que eu peguei a geração que foi a última a brincar antes da tecnologia. Porque tudo bem que já tinha internet na minha infância, mas eu não tinha acesso à internet. Quando eu fui ter acesso à internet, eu já tinha quase 10 anos. Então, foi uma outra parte, já o final, né? Quase chegando na adolescência. Mas a primeira parte foi toda de brincar. Na rua, com meu colega, ou em casa chamando eles para vir para casa, para brincar com jogos. Nada assim digital. Quando foi digital, eu já estava entrando na pré-adolescência, entrando na adolescência. Então, não. Meu irmão, por exemplo, já foi todo digital. Ele com 5 anos, 6 anos, já estava no tablet. Era tudo chamado de vídeo. Eu já não fazia isso. Entendeu? E a tua criação te ofereceu cultura, uma base cultural, para que você se apaixonasse dessa forma pelas letras até? Em relação a livro, não, porque ninguém lá de casa costuma ler.
É difícil até encontrar pessoas que realmente leem de forma assídua. Mas eu que tinha interesse de fazer a leitura, de ler. Aí eu peguei emprestado o livro de um colega, despretensiosamente, Percy Jackson. Que Peguei legal. Percy Jackson emprestado. E aí eu comecei a ler por causa disso. Eu gostei do livro. Eu pensei que seria bom continuar lendo. E aí eu continuei a leitura. Mas em relação a outros tipos de cultura, como teatro, por exemplo, filmes, essas coisas, isso teve em casa. Né? Sempre assisti, ouvir essas coisas mais assim. Não funk, por exemplo. Funk, tudo bem, também entra na parte cultural. Mas em relação às coisas mais tidas como cultas, né, entre aspas, eu já tinha acesso. Então, acho que isso acaba influenciando também, né, de certa forma. Uhum. Mas não teatro. Teatro eu só comecei a ir agora, depois de velho, né? Eu não tinha Porque ido a antes. arte, na minha visão, a arte é um contexto geral, ela se conversa Uhum. muito, né? Uhum. O cara que é o cineasta conversa muito com quem é o músico, ela se fala muito, né, Fê? Eu acho que Com certeza. totalmente assim, ela, inclusive, ela sobrevive Uma completa da a outra, outra, né? né? Sim, É exatamente. muito, né? Muito, muito. Alisson, parabéns mesmo, que orgulho mesmo. Se o livro você dedicou a você, esse podcast é dedicado a você. Incrível a sua história, a sua busca de você aprender, o jeito que você lida, porque acho que todo mundo tem os personagens dentro de si, né? Mas a gente saber colocar para fora e dividir isso com os outros é uma coisa tão legal de uma pessoa que você viu longe, lendo alguém seu, que ela parou para poder pensar quem era alguém que você criou. Eu acho isso aí incrível. Então, pô, obrigado. Foi um papo muito legal. Parabéns e Obrigado. que a gente sempre divulgue coisas suas aqui também. Ótimo, perfeito. Assim espero. Obrigadão. E aí, Fê? Não, agradecer. Inspirador. Inglês. Thank you very much for estar aqui. Isso. For staying here. E isso, eu tava só testando para ver como é que ele tá, como é que tá o inglês dele. Você fala inglês e eu entendo tudo que você tá falando. Teve um cara que foi na igreja e falou assim, irmãos, aquela igreja é bem pentecostal, irmão, tô com uma bênção. Eu sei cantar inglês. Aí catou um violão. Senhor, Oh, tu meu és Deus. poderoso da minha vida. Aí eu tinha um cara vendo, aí umas duas velhinhas atrás. Gente, que bênção. Eu consegui. Ele canta inglês, a gente entende tudo. Sensacional. Sensacional. Cara, sensacional é você, que inspiração. Teriam várias oportunidades para escolher o que quisesse da vida e escolheu dar vida para o que você pensa, ao invés de. Na vida a gente tem escolhas, né? Você pode olhar um problema e falar: meu, o que eu vou fazer com ele? Ou tu vai chorar, ou tu vai se entregar, ou você vai passar por cima e vai evoluir. E você tem evoluído, a gente tem visto isso, mostrando o que você entregou aqui em mãos, além do que está digital e do que vem por aí. Então, que cada vez que você vai lançar alguma coisa, tem aqui como um espaço para você, um momento cultural e, como o Rodrigo falou, dedicado a você, que inspira muita gente. Muito sucesso, Deus abençoe. Obrigado, gatão. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Tô muito feliz. Valeu. Grato. Bom,